só me tocar com teus olhos, pareço um menino. Deitado em seu colo, o mundo não me surpreende. Sou um homem maduro, mas na sua frente não sou mais que um menino. Você tem a luz que ilumina o nosso caminho. Depois de você descobri que não sou mais sozinho. O seu amor que a vida me deu de presente. Sou um homem maduro, mas na sua frente pareço um menino. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se adora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a conversa ao pé do rádio com oficialmente a penúltima edição do ano, porque nós vamos dar aquela paradinha, aquela seguradinha, aquela respiradinha, e só vai aparecer se for uma edição muito extra e muito ordinária. Então, hoje, oficialmente, é a penúltima do ano. Então, a gente vai levando devagar. Hoje me pediram para fazer uma edição um pouco mais heavy, mas, gente, eu estou domesticado. Dona Rose me domesticou. Como é que eu posso fazer? Vou ter que me violentar para fazer alguma coisa um pouquinho mais heavy. Diretor, por favor! Venha cá. O pessoal falou que hoje eu posso usar palavrão. O que você acha? Hein? Não sei. Agora vai de você mesmo. Então tá bom, tô liberado, né? Tô liberado. O problema todo é que eu já tô domesticado. É uma coisa, eu subi de nível, gente. Poxa, mas o que fazer? Então tá bom, gente. Antigamente tinha gente que falava que só vinha ver seus vídeos por causa dos palavrão, né? Né? Então tá bom. Hoje, respeitando o público, pode ser que saia um ou outro. Mas não garanto. Vamos tocar o barco. É isso aí, gente. Vamos nos inscrevendo no canal. Vamos apertando o sininho, apertando tudo aí. Jingle bell, jingle bell. Acabou o papel. Amanhã é a última do ano. Amanhã eu vou escolher a música do ano também. Pronto. Tá? Poderia botar uma votação aqui, mas não vou botar votação não, porque isso aqui é um sistema meio ditatorial, né? Então, vou ver amanhã, vou escolher uma música do ano aí e botar aí, porque amanhã oficialmente termina as atividades. É isso aí, gente. Vambora. A música é Pareço um Menino, eu até esqueci, né? Pareço um Menino com Leonardo. Eu gosto muito do Leonardo, música de corno de alto nível. Delícia, tranquilo, suave, romântico. Em outro lugar seria romântico. Aqui é de corno. Por quê? Não sei. O cara escuta umas músicas aí, quando vai ver a letra dela em inglês, é o cara consertando um fogão, sabe? O negócio não tem charme nenhum e o cara acha que é o máximo, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Vambora. Quinta-feira, meus amigos, penúltimo programa do ano, como eu já falei. Hoje falaram para eu soltar o freio, mas eu não tenho muito o que soltar o freio, não, né? Como sempre, a gente faz o link de ontem e tem certos assuntos aí que não cabe agora comentar, porque não dizem respeito ao momento atual do país politicamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o caso do Flávio Bolsonaro é de polícia. É caso de polícia. E caso de polícia aqui, isso aqui não é coluna policial. Aqui a gente fala em segurança pública. Então eu não vou fazer festa nem festival em torno disso. O que me interessa é o foco principal, o país, a nação. Aqui eu não discuto pontualmente caso de polícia. Querem politizar todo o processo e eu sou contra isso, como fui contra o do Lula, e eu tenho uma coisa coerente, eu tenho uma coisa que é manter a coerência em relação a isso. Eu volto a falar, né, sobre o assunto de ontem, que é bom a gente começar, antes de a gente entrar no assunto principal, a gente falar do renascimento do fascismo. É isso mesmo, gente. É o renascimento do fascismo.
que está encontrando mercado, está encontrando saída numa sociedade. Eu considero a nossa sociedade hoje perdida, desorientada, tá? Manipulada por grupos, por grupelhos, por gente que está atrás dos seus próprios interesses, de esquerda, de direita, mas intensamente grupos de esquerda, pseudo-esquerda, né? Porque antes de qualquer coisa, eu falo para todo mundo, a New Left não é esquerda. Tá? Hoje um pouquinho de didática não faz mal, e eu vou fazer um pouquinho de didática aqui para as pessoas e lembrar, né, o que é esquerda e direita. Por que é que esse pessoal se apoderou da esquerda de uma forma assim que não dá para entender? O que aconteceu com a esquerda de verdade? Primeiro que o termo esquerda e direita é a divisão do parlamento francês. Todo mundo sabe como é que era, o presidente sentava no meio, tá? E à esquerda se sentavam os representantes do terceiro estado, que o primeiro estado era o clero, que tinha 0,5% da população, o segundo estado era a nobreza, e a nobreza togada que eles chamam, tem alguma semelhança? Olha que nós estamos virando, olha que o Brasil está virando a França de Luís XVI. Nós estamos virando a corte de Luís XVI. Olha só, 0,5% do clero. O clero hoje nosso é neopentecostal, né? É o narco-evangelistão. Mas temos a nobreza, que é o Estado, os nobres, e a nobreza togada. Oh, que lindo! A gente encontra na história a nobreza togada. A nobreza togada é o cara que ganha R$1 milhão no final do mês, de atrasadinhos, de penduricalhos, de algumas coisinhas, 500 aqui, 200 ali. Eles ganham 40 mil, mas ninguém consegue levar menos de 80, 90 mil para casa no final do mês. Olha que nós temos. E temos, é claro, o terceiro estado, aonde a burguesia está incluída. A burguesia sempre teve incluída no terceiro estado, ela está fora disso aí. O problema é que a nossa burguesia acha que pertence ao segundo estado, e não pertence. Então é aí, a França, quando acontece a Revolução Francesa, ela é 80% agrícola. É exatamente para onde nós estamos indo. Exatamente para aí. Olha só que coisa. E é nesse momento que aparece essa esquerda oportunista criando esse problema. Isso me lembra aquele filme... É bom de vez em quando um filme, né? Porque a gente vê aquele Um Dia de Fúria, do Michael Douglas, né? Isso é o que pode acontecer com a nossa sociedade. A nossa sociedade está quieta, de cabeça baixa, e de uma hora para outra é tanta ignominia que aparece junto, que o cara explode sem avisar. A nossa sociedade, a nossa classe operária, de uma hora para outra pode explodir. Por isso que eu falo que nós somos mal representados. Uma esquerda, a esquerda que nós temos lá atrás, quando ela nasce como esquerda, como a defesa da ordem social, da equidade social, que nasce lá na Revolução Francesa, ela se escora nos iluministas. Em quem? Em Kant, em John Locke, em Voltaire, em Montesquieu, em Diderot. São os iluministas que dão a base para isso. Ou seja, são filósofos que emprestaram pensamento e filosofia para aquilo ali. Eles não leram Voltaire, Diderot, Locke, Kant ou Montesquieu. Eles eram os próprios. Está vendo a diferença que tem dos nossos filósofos de atualmente? O nosso filósofo de atualmente é um bode Francisco Orellana, o personagem do Enfio, que come livro e recita aquilo que comeu e não sabe o que comeu, porque ele não é capaz de criar um pensamento original. O que os nossos filósofos criam? Eles se arrimam no terceiro estado que somos nós, os pobres, os fudidos, os arrebentados, os arregaçados. Nós é que somos o encosto dessa turma toda. Nós sustentamos o primeiro estado, o segundo estado e essa turma de arrivista agora.
Por quê? Porque quem se aproximou do terceiro estado, querendo liderá-lo, que são esses nossos filósofos, são essa gente que se julga diferenciada, os nossos acadêmicos, não passam de parasitas, de um quinta coluna que está junto aqui. Eles se julgam diferenciados. Você vai falar com um pessoalista, ele fala de cima, ao contrário dos filósofos, dos pensadores, da base iluminista que você vê no início da construção do que é esquerda e direita. Você vê agora um bando de canalha encostado, canalha, bandido. Bandido que agora, por último, para engolir tudo, participam e são alimentados pelo quê? Pelas think tanks. E quando eu falo de think tanks, mais uma vez eu tenho que ser didático e falar alguma coisa que me pediram lá no grupo hoje. Uma pessoa muito culta, uma pessoa chega lá para mim e fala assim, não falou para mim. Gente, vocês podem me explicar de uma forma curta e sucinta o que é think tanks? Que a gente fala toda hora, né? Think tank. Think tank, a tradução literal seria um tanque, um reservatório, que é o tank, e tank, pensamento, um reservatório de pensamentos, um núcleo de pensamentos. Isso daí é a tradução literal, porque como eles têm um dialeto, né, eles não têm uma língua estruturada como a nossa, eles têm que ficar formando essas palavras para dar um sentido de alguma coisa. Então eles juntam duas palavras aí, think tanks. Na realidade, o que é? Na realidade, são grupos financiados por grupos neoliberais, por fundos neoliberais, para liderar o pensamento no terceiro mundo. Para puxar a gente como boiada. Para você pensar que você está participando de um processo efetivamente democrático, visando o bem comum. Aí eles vêm escondidos atrás de direitos humanos, human rights citizen, direitos humanos, aquela coisa toda, anistia internacional, com aquela farsa de democracia no sentido literal deles. E aqui eles vão criando, ao ponto de você ver uma... Como é que é o nome da Thunberg? É Anita Thunberg? Eu nem sei, esqueci o nome daquele demônio, lá, aquele filhote de Satã lá da Suécia, aquela ativista. Aquilo é o trabalho de uma think tank. Porque ela é ativista. Gente, ninguém com 12 anos de idade é ativista de nada. Sem você criar um conceito, sem você criar nada, sem você criar o espaço, você é um produto. Ela é um produto pinçado, vendido e jogado no mercado. E todo mundo engole. Porque a think tank fazem isso. Tem fundo, tem dinheiro. O que são as think tanks? ONGs. ONGs que estão por aí, sustentadas pelo capital neoliberal, exatamente para usar o velho conceito romano. Dividir para governar. Você divide o adversário, você fragmenta a união, você tem menos enfrentamento, porque eles se enfrentam entre si. É o que acontece, é o conceito que você vê hoje, é onde você vê esse lixo desse pessoal. Porque isso não é um partido, isso é um lixo. Isso é um lixo. Com um fundo sionista, trabalhando contra o Brasil e dizendo que está do lado disso, daquilo outro. Aí ficam botando conceitos aí. Eu não estou aqui, eu não defendo o Bolsonaro, não defendo ninguém, não estou falando disso. Eu estou falando de um conceito muito mais amplo. Aliado com a Globo, o Marcelo Freixo não sai da Globo, é menino de recados da Globo. A pauta, hoje, quando você vai falar em segurança pública, liga na Globo News que tem 2 pessoalistas lá. Sempre. Por quê? Todos eles mantidos por think tanks, por ONGs, por fundo. Você tem que se perguntar, por que é que a Fundação Ford gasta centenas de milhões de reais por ano no Brasil? Por que eles não alimentam creches? Por que eles não fazem centros profissionalizantes? Por que eles não fazem universidades privadas gratuitas para os melhores alunos colocados? Por quê? Não. Eles querem um reservatório de ideias. Eles querem um tanque de ideias deles. E assim você aparece ele na manchete. Hoje não percam. Anita Thunberg. Não sei se é Anita. Esqueci até o nome do diabo.
da garota. Aí é o seguinte, em tal lugar. Aí você entra no Google, 350 milhões de citações. Aquilo custou dinheiro. Custou o dinheiro de alguém. Para fuder mais alguém. Para manter aquela estrutura. 0,5%. A estrutura é da corte de Luís XVI. 0,5% de clero, 1,5% de nobreza e nobreza togada e 98% de povo. Aí você quer que eu venha aqui embaixo, ainda brigue com todo mundo para fazer o jogo deles? Mas nem fudendo. Mas nem fudendo eu vou fazer isso. Rubem, é porque eu sou da resistência. Resistência a quê? Que resistência? Resistência de chuveiro, queimada. Aonde? Resistência no seu furingo. Aonde tem resistência? Resistência de quê, rapaz? Se a resistência vai pra rua resistir. Eu estou atuando no campo das ideias. Você está dizendo que é diferente de mim, está na resistência e está sentado com a bunda em frente a um computador, com o rabo atolado ali, aí às vezes, de vez em quando dá um tapa num beck de maconha e diz que você está resistindo a quê? Alimentando o narcotráfico? É isso que você está resistindo? Outra, eu sou da revolução. Revolução de quê? Revolução é revolucionar, é girar, é atuar. Revolução e resistência não são filosóficas, são de ação. São movimentos, vai lá e mexe, mete a mão. Eu não vou enfrentar nada, não existe clima para isso. Eu tenho que chegar para os outros 98% de nós e falar assim, gente, nós estamos sendo burro, nós estamos sustentando esse pessoal aí. Você votou no Bolsonaro, você não é burro porque você votou no Bolsonaro, porque também você não teve alternativa, porque canalhas se apoderaram da bandeira da esquerda e fizeram essa desgraça que tem aí. Tudo patrocinado pelas think tanks, pelos tanques de ideia, pelos reservatórios de pensamento, que empregavam a todo mundo, que empregam a todos desse pessoal da vida e de outros partidecos, que sustentam essa turma toda, que sustentam a Internacional Socialista, que nada mais é do que uma think tank, mantida pelo neoliberalismo mundial. Hoje a Internacional Socialista foi criada e mantida, é ela que mantém, que paga simpósio, que paga tudo, e todo mundo. Aí daqui a pouquinho você vê o cara entrevistado no Globo. Por quê? Porque aquele repórter que fez a matéria e o diretor, cada um levou 10, levou 20, levou 30 mil, botou um dinheiro no bolso. E quem pagou? E por que pagou? Você não se pergunta, não? Você não pergunta cadê o interesse desse pessoal? Aonde está vindo o benefício? O benefício é o que você pode fornecer, otário. É a mesma coisa que eu falei. Os nossos filósofos aqui gostam de vir para a internet pedir esmola. Bota um dinheirinho aqui na minha conta que eu vou fazer uma resistência. Aí a resistência dele o que é? Fake news e clickbait. Fake news, clickbait. Todo dia. E na semana seguinte aparece com a cara mais lavada do mundo. Teve um aí que está no 171 que ontem já derrubou. Os caras derrubam o governo do Bolsonaro a semana inteira. E na outra semana aparece com a mesma cara lavada. Eu não teria coragem de botar a cara aqui. Ainda mais cobrando. Aí você paga, não, porque eu sou resistente. Não é resistente nada. Essa turma está toda sendo mantida por think tanks. Está entrando dinheiro por trás. Até o dinheiro do YouTube é de think tanks. Tem canal que não se sustenta, mas recebe. O meu é de graça, não tem problema. O meu aqui, o nosso é de graça, não tem problema nenhum quanto a isso, não. Tá? Então foi isso daí, a primeira parte inteira, foi toda isso aí. Para a segunda parte eu vou falar sobre o impeachment, o pedido de impeachment de Donald Trump. Bem, eu fui um dos primeiros aqui, talvez o primeiro, a vaticinar há um ano atrás a derrocada do Império Americano. E os Estados Unidos dobrou os joelhos. Aí você me pergunta, dobrou os joelhos, por que não derrubam logo os Estados Unidos? Bem, é a mesma coisa que você estourar os miolos com a calibre 12 de um bandido na sala em cima do seu tapete persa de $50 mil. Você vai perder o tapete, vai cair cérebro no sofá e você vai acabar tendo prejuízo. Então, a geopolítica mundial não funciona dessa forma. Os Estados Unidos, de qualquer jeito, é uma superpotência, é a terceira população
do planeta, apesar de estar muito longe da primeira e da segunda, que é China e Índia, mas é o terceiro país mais populoso do planeta. É um país que ainda emite o dólar, ainda domina a economia e tem uma máquina, principalmente de think tanks, muito bem montada, muito bem estruturada. Só que agora eles estão apanhando aonde eles sempre bateram. E o grande problema é que o Donald Trump foi um cara que, nesse período todo, ele melhorou a vida do americano comum, em que pese esse quadro sombrio, o horizonte é sombrio americano. E eles não conseguiram fazer guerra em lugar nenhum. Mas não conseguiram fazer guerra em lugar nenhum, por quê? Porque foram neutralizados. Vocês lembram que há 2 anos atrás, o Putin abriu aquele negócio, o bom jogador de pôquer não mostra as cartas. Mas o Putin, para manter a paz mundial, jogou as cartas em cima da mesa. Falou, tá aqui, olha. Tá aqui, Avangar, Kinzhal, tudo que vocês quiserem, hipersônicos, eu posso acabar com essa merda toda. Eu posso destruir os Estados Unidos. E a retaliação deles vai vir e nós vamos sobreviver. Até porque eu falei ontem, 70% da população russa tem abrigo nuclear. Os Estados Unidos têm abrigo nuclear para a sua cabeça, para os seus poderosos. Tem 300 abrigos nucleares nos Estados Unidos e na Rússia tem 3.000, sendo que um só é maior que os 300 juntos dos Estados Unidos. Só para você ver como é que alguns se preocupam com o seu povo e outros se preocupam com os poderosos do seu povo. Até essa distribuição aí é bem feita, tá? Então, o que acontece? Foi jogado em cima da mesa e hoje não existe cenário possível para guerra no mundo. Não aonde a Rússia botar o dedo e falar, não, aqui não. E foi assim, foram para a Coreia e aqui não. E vieram para a Venezuela e aqui não. Então, eles estão dependendo hoje de golpes em cima de governos fracos, como o governo brasileiro, da traidora Dilma, o governo entreguista do Maurício Bagre e o bosta rala do índio cagão lá, o índio calça frouxa, lá mastigou tanta folha de coca que a bunda dele cresceu tanto, virou aquele bundão. Porque ele era para ter feito algo bem antes, ter se prevenido, viu tudo ruindo em volta e fez aquilo ali. Como eu falei, para proteger a Bolívia, nada mais do que ele chegar, contratar o exército Wagner, botar 1.500 homens lá, acabou a festa. Acabou, acabou milho, acabou a pipoca, aqui quem manda sou eu. E não tem mais essa dos Estados Unidos cantar de galo no quintal dos outros. E o Trump é o pato da vez. Agora, eu vou dizer para vocês. Isso é um grande movimento em aberto para ver o que eles conseguem com isso. Isso é um movimento dos cães de guerra, dos falcões americanos, que tem muito iludido ainda, achando que pode arrumar arruaça no mundo. Não pode. Não pode. A retaliação do Putin, eu sempre falei, vai ser pesada e única. A Rússia tem equipamento para vencer uma guerra de 7 dias. A Rússia não tem condições de vencer uma guerra de 1 mês. Estou falando de ano, não. De 1 mês. Agora, em 1 semana, ela ganha a guerra. E o Putin sabe disso. Quem está falando sou eu assino embaixo, não tem problema não. O Putin sabe que ele pode ganhar uma guerra em 72 horas. Mas se ele estender a guerra, ele não tem capacidade industrial para isso. E ele não vai aguentar, simplesmente, o ataque de todos os flancos. O tempo de estruturação e o tempo de reposição que eles vão ter. Porque as fronteiras russas são limitadas. Então também não adianta você empilhar gente lá. Agora, você tem primeira leva, segunda leva, terceira leva, quarta leva. Então, dentro de o que é uma guerra convencional, a Rússia não tem chance. Não tem chance porque ficaria ilhada e não tem condições. Agora, guerra relâmpago, com a guerra decidida hoje por mísseis e mísseis hipersônicos, lançados de submarinos ou melhor ainda, submarinos autônomos como eles têm, tá?
Eles têm os submarinos autônomos aí com 2 megatons cada um, e um submarino consegue carregar 8 submarinos desse. Então você dá para ver que numa guerra de uma semana a Rússia acaba com tudo. E o Putin sabe disso. Se ele tiver que ir para a decisão final, ele vai. E o Trump, sabedor disso, o Trump é o cara que está no lugar errado na hora errada. É quando os Estados Unidos dobrou os joelhos. Dobrou os joelhos porque os Estados Unidos tomou um golpe certeiro no lugar que mais dói na anatomia de qualquer país, que é no bolso. É igual no ser humano. A parte mais dolorida da anatomia humana continua sendo o bolso, apesar de não ter terminação nervosa, mas é ali. E os Estados Unidos dobrou os joelhos. Agora, o que eu posso dizer? A curto prazo, vamos ver como vão caminhar. Para mim, ele não vai sofrer impeachment, porque eles não seriam tão tolos de fazer isso. Os Estados Unidos poderiam entrar em convulsão, porque ele goza de um apoio muito grande no terceiro estado, que a gente estava falando aqui, né? A ralé. Ele conta com uma boa aceitação. O processo político lá não está fechado. E esse movimento parece ser mais intimidatório para mudar o cenário da próxima eleição. Se os Estados Unidos fizerem esse movimento, meter o impeachment nele, 2 jogadas da Rússia e da China dá cheque pastor e os Estados Unidos quebra no meio. Olha o que eu estou falando, tá? Eu vou ficar por aqui hoje, porque já passei do tempo. Hoje não foi Dona Rose, mas foi quase. A gente só se exaspera um pouco de vez em quando e solta uma ou outra, mas como advérbio de intensidade. Dona Rose entende. E amanhã a gente faz o último programa do ano, para a gente dar aquela paradinha, recarregar as baterias. E se tiver alguma coisa mais importante no meio do caminho, a gente faz, com toda a certeza. Até amanhã, se Deus quiser. E ele vai querer. Porque a gente se adora. Apenas você